sua Bíblia no livro de Apocalipse. Consegue ir? Livro do Apocalipse, capítulo de número 12 e o verso 11. Glória a Jesus. Apocalipse, capítulo de número 12 e o verso 11. Quem achou, diga amém. Sabe, amados, estava vendo um testemunho de um grupo de louvor. Eu até falei aqui na terça-feira passada que eles começaram a adorar, e aí Deus soprou o nome dele, porque assim, sabe, quando Deus sopra teu nome, amado, você que está desempregado, começa a buscar a presença dele. Se Deus soprar o teu nome, você vai entrar naquela firma que você tanto quer. Se Deus soprar teu nome vai ser conhecido entre as nações. E eles cresceram, e um dia eles estavam no estádio, e estava adorando com a banda, o estádio todo adorando. Aí Deus falou para ele assim: olha, eu queria que você voltasse à essência, voltasse a me adorar realmente de coração, me adorar com a alma, não uma adoração, sabe, movida a telão de igreja, movida a bons instrumentos, mas uma adoração que viesse do coração, que viesse da alma. Então, eu creio que Deus, Ele quer que eu e você, que é a igreja, que quando a gente entre num ambiente como esse, a gente não venha por causa do louvor, por causa do pastor, mas por causa de Deus. Entregar, sabe, toda a nossa adoração ao Senhor. E ele parou aquilo lá, ele começou a cantar com a igreja. Ele escreveu uma música que o David Keelan gravou, chamado Essência da Adoração. Eu não sei se você já ouviu essa música, mas eu quero meditar nela com você. Quero que seu coração se abra para as verdades que Deus tem para trazer através da sua palavra. Amém? Então diga assim, ó: quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando obedecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. Oh, me perdoa, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Agora que você aprendeu, você canta comigo. Quando a música esmorece, o resto
ansiando. Coração, mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, os que os olhos podem ver. Queres meu coração? Adore! Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando. Oh, me perdoa quando a essência és tu. Será que você pode adorar Ele com palmas, aleluia, com louvor, com glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Nós estamos durante todo esse mês falando sobre algo extraordinário: o poder do sangue de Jesus. Você sabia que o sangue de Jesus tem poder? Aleluia! Quando eu me converti em 93, foi uma das coisas que eu aprendi. O pastor ensinava pra gente: olha, quando as coisas começarem a dar errado, clame o sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. No primeiro domingo nós falamos que o sangue de Jesus, ele tem poder para perdoar e cobrir pecados. O sangue de Jesus tem poder para perdoar e cobrir erros e cobrir nossas falhas. No domingo passado foi falado aqui que o sangue de Jesus, ele tem poder para proteger as nossas famílias. Você sabia disso? Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, tenho certeza que o pessoal que pregaram falaram sobre isso. A Bíblia diz que Deus falou para Moisés: fala para o pessoal pegar um cordeiro, matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais da porta, ok, em cima da porta. Porque naquela noite, a Bíblia diz que o anjo da morte ia entrar e ia matar o primogênito, o primeiro filho de todo casal, o primeiro filho de todo animal. Mas aonde tivesse o sangue do cordeiro, o anjo ia passar direto daquele lugar. Eu quero dizer para você, aonde na sua vida, na sua casa, existiu o sangue do cordeiro. Que cordeiro, pastor? Não é aquele cordeiro que Moisés matou, não. É aquele cordeiro que João Batista viu quando ele estava batizando no Rio Jordão. Ele olhou para Jesus Cristo e disse: este é o Cordeiro de Deus, aleluia, que cura, que perdoa, que santifica todo homem. Esse é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado.
Então, se você tem o sangue de Jesus na tua vida, levanta a tua mão assim, dá um glória a Deus, diga: eu tenho sangue, aleluia. Hoje, nós vamos falar sobre o poder do sangue de Jesus contra Satanás e seus demônios. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você seja uma pessoa cética. Eu não acredito no diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que o diabo quer é que você não acredite que ele existe. O apóstolo Paulo, ele disse: a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. A nossa luta não é contra pessoas. Você não está lutando contra pessoas. Você não está lutando contra o seu chefe. Tem pessoas que acham que, tem irmãs que acham que ela está lutando contra o marido dela. Tem marido que acha que ele está lutando contra a esposa dele, está lutando contra o filho dele. Meu amado, a palavra de Deus, ela diz que a nossa luta, ela não é contra o sangue, ela não é contra a carne, ela não é contra, pessoas. A nossa luta é uma luta espiritual. Lá no livro de Efésios diz que a nossa luta é uma luta espiritual, e por ser uma luta espiritual, nós precisamos guerrear no nível dele. Satanás não guerreia no nível da nossa força, da força do nosso braço. Porque se ele guerreasse na força do nosso braço, sabe o que eu ia fazer? Eu ia treinar mais jiu-jitsu. Eu ia treinar de manhã, tarde e de noite. Eu ia pegar ele na botinha. Eu ia dar mão de vaca nele. Mas ele não luta nesse nível. Ele luta no nível espiritual. E eu quero dizer para você que assim como o bem existe, o mal existe. Assim como Deus existe, Satanás também existe. Quando eu não era convertido, talvez seja a sua experiência também. Eu não sei se você teve, até contei essa semana que eu tive, na sexta-feira passada, eu tive, eu não gosto de falar um encontro com o diabo, mas eu fui dormir 11 horas, quando foi, eu contei isso domingo passado eu não preguei, então não contei na quarta, eu acho, mas, na terça-feira, então domingo eu fui, na sexta-feira passada, eu fui dormir 11 horas, e quando era meia-noite mais ou menos, eu comecei a ter aquilo que a gente chama de pesadelo. Você já teve um pesadelo? Você já teve um pesadelo onde parece que você vê algumas vezes eu vi como uma aranha, tipo um demônio assim, olhando para a minha cara, em cima de mim. A minha esposa do lado, eu queria gritar, e eu não conseguia gritar, parece que eu estava paralisado. Você já teve esse tipo? Eu queria gritar e não saía, na realidade eu gritava, mas não saía voz. Na realidade eu tentava tocar na minha esposa, para ela, porque eu estava entre acordado, porque eu estava vendo tudo, mas parecia que eu estava dormindo, porque eu não conseguia tocar na minha esposa. Eu começava a gritar, mas não saía som da minha boca. Eu queria tocar na minha esposa e não conseguia. E aí eu comecei a ter um pesadelo, um sonho assim, vi aquele negócio. E aí, quando eu consegui sair daquela situação, eu comecei a olhar para a parede, e eu comecei, comecei a ficar com medo na minha cama, e eu falei assim, não vou me levantar, porque eu estava com medo, eu queria me encobrir. Sabe o que é interessante, né? Que a gente ainda cai nessa, né? Porque assim, mesmo grandão, igual eu, grandão, né? Aquele medo, porque eu tinha acabado de ter um pesadelo, aquele medo ali, tudo escuro, eu puxei a coberta para me encobrir assim, porque eu estava morrendo de medo, de verdade. Mas eu senti o toque do Espírito Santo assim, tocando na minha perna, dizendo assim: olha o relógio. Aí eu estava com o relógio, eu olhei assim, 00:17. Eu falei isso na terça-feira. E aí, para talvez alguns líderes, alguns obreiros que estavam duvidando, quando foi na terça-feira,
né? O Espírito Santo me chamou no mesmo horário, 00:17, eu printei a tela e mandei para os obreiros. Quem estava lá, os bons entendedores vão entender que eu falei desse horário. Foi assim ou não? Quem viu? Aí, eu olhei 00:17, aí eu cobri, morrendo de medo, o Espírito Santo tocou e disse: levanta, que esse momento é um momento de guerra espiritual. Eu sempre tenho dito isso aqui, amado, da 00:00 às 3:00 é oração de guerra, de batalha, de você guerrear pela tua família, guerrear pela tua vida, guerrear pela tua igreja, guerrear, sabe, pelos teus parentes, guerrear pela região do Ouro Verde, guerrear pela cidade de Campinas, pelo Brasil. Se o Espírito Santo te acordar esse horário, e o Espírito Santo falou: levanta, porque é hora de guerrear. Olha o relógio, 00:17, levanta porque é hora de guerrear. Naquele momento o Espírito Santo me deu uma autoridade tão grande assim, o Espírito Santo me encheu assim, que aquele medo que eu estava tendo naquele momento saiu. Eu levantei e o Espírito Santo falou: você vai orar 1 hora em línguas. Eu comecei a orar, já levantei assim, estendi a mão assim para onde a minha esposa estava, comecei a orar em línguas, profetizando na vida dela, abençoando. Aí eu senti uma graça de Deus ali naquele quarto. Aí o Espírito Santo: vai agora. Aí eu saí pelo corredor, bati a mão na porta do quarto da Sueli, comecei a interceder, orando, abençoando a vida dela. Aí fui para a sala. Quando eu entrei na sala, assim, parece que tinha um ambiente do céu. O Espírito Santo parece que estava me esperando naquele momento. Eu fui dizer, como eu sempre digo na madrugada, eu fui dizer para ele: bom dia, Espírito Santo. Quando eu fui abrir a boca para dar bom dia, Espírito Santo, eu dei uma rajada de língua celestial, de língua de anjo, e eu fiquei ali em torno de 1 hora orando em línguas. Depois o Espírito Santo falou: agora você pode começar a falar normal. E eu comecei a orar. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque o reino espiritual, ele existe. Amém? O diabo existe. E o diabo, muitas vezes, o diabo tem sabe, destruído famílias. Quantas famílias, quanto casamento, Márcio, a gente vê o diabo destruindo. Quantas pessoas estão sendo afastadas, sabe, da presença de Deus, da comunhão da igreja, porque elas não têm um entendimento, amado irmão. Porque muitas vezes os pastores não têm um entendimento sobre isso, que existe uma luta, uma batalha pela nossa vida, pela nossa, a nossa atenção. Mas uma coisa que nós vamos aprender aqui nessa noite, que existe um poder, aleluia, no sangue de Jesus, que nos capacita a vencer Satanás e seus demônios. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 12, eu quero ler a partir do verso de número 10. Apocalipse, capítulo de número 12, a partir do verso de número 10, diz assim: então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder e o reino de Deus. O que chegaram? A salvação, o poder e o reino de Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador dos nossos irmãos, aquele que dia e noite nos acusava. Dos nomes do diabo é acusador. Satanás, uma das palavras de Satanás no grego é acusador, aquele que está nos acusando, de dia e de noite. No livro de Jó, a Bíblia diz que quando os anjos de Deus foram se reunir diante de Deus, a Bíblia diz que o diabo, ele foi no meio, infiltrado. Deus olhou para o diabo e olhou para ele e falou assim: olha, de onde você vem? Ele disse assim: eu estava rodeando a terra. E Deus disse:
Você viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha que testemunho que Deus estava dando. A pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: qual é o testemunho que Deus está dando nos céus a nosso respeito, ao meu respeito e ao seu respeito? E o diabo começou a acusar Jó. No livro de Zacarias, a Bíblia diz que o diabo ele vai diante de Deus e ele vai acusar o sacerdote Josué. Ele vai dizer: olha, Deus, o teu sacerdote, ele está com as vestes sujas. E sabe o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus manda um anjo lá do céu trocar as vestes do profeta, do sacerdote Josué, e colocar umas vestes mais limpas, mais brancas do que a neve. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz, aleluia, o apóstolo Paulo diz que o diabo, ele não pode nos acusar diante de Deus. Sabe por quê? Porque é Deus, é Jesus Cristo que nos justifica. Aleluia. E o verso 11 diz: eles quem? Os servos do Senhor derrotaram o diabo, pelo quê? Pela sua própria força, pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro. Você só vai derrotar o diabo que opera tentando destruir a sua vida através do sangue do Cordeiro. O sangue, ele não apenas salva, mas ele nos ajuda a vencer. A primeira coisa que eu aprendo sobre o sangue de Jesus: o sangue de Jesus, ele silencia toda a acusação. Olha o que diz Romanos capítulo de número 8, Romanos capítulo 8 e o verso de número 33, Romanos 8 e o verso de número 33. Se o diabo te acusar, se o diabo estiver te acusando, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: quem se atreve a acusar os escolhidos do Senhor? Quem é escolhido aí? Levanta a mão, dá um glória a Deus. Aleluia. Paulo vai dizer: quem se atreve a acusar o escolhido de Deus? Aí ele próprio vai dizer: ninguém. Por quê? Porque o próprio Deus nos declara justo diante dele. Aleluia. Quem nos condenará? Verso 34. Ninguém, pois Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está assentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Olha o que Paulo diz, aleluia: quem nos condenará? Aí ele diz: ninguém. Por quê? Porque a gente tem um advogado diante de Deus. A gente tem Jesus Cristo intercedendo por você, intercedendo por mim, aleluia, diante de Deus, dia e noite. Por isso, amado, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a aflição, a calamidade, a perseguição, a fome, a miséria, a ameaça ou a morte? Olha o verso 38. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônio, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, em toda a criação, jamais nos separará, aleluia, do amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. O diabo, ele tenta, ele nos acusa de dia e de noite, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele intercede,
Ele é o nosso advogado. Satanás, ele nos acusa, mas o sangue de Jesus, ele nos justifica. Aonde há sangue aplicado, não há condenação. Aonde há sangue aplicado, não há condenação. Existia uma condenação lá no Egito, mas existia também o sangue aplicado nos umbrais da porta. Aleluia. É por isso que eu e você podemos dizer como o apóstolo Paulo disse, como ele disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Segunda verdade que eu aprendo aqui nessa noite: o sangue de Jesus, ele quebra direitos espirituais do inimigo. O que é, sabe, quando você pega, por exemplo, você compra um carro, você vende o seu carro, aí você vai lá e assina um documento, passando todo o direito daquele carro para a pessoa que compra, sim ou não? Deixa eu contar uma verdade para você aqui. Essa verdade, ela vai, essa verdade, essa história, ela vai há mais de 3.500 anos. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus fez o mundo, fez o jardim do Éden, fez o paraíso. Quem está comigo, diga amém. Colocou Adão e Eva lá e disse assim: olha, vocês estão aqui, eu estou colocando vocês, estou dando autoridade para governar a terra. O homem tinha autoridade para governar os animais, tinha autoridade para governar o planeta, mas a Bíblia diz que o homem só tinha uma coisa que o homem não podia fazer. Deus deu, sabe, uma escolha para o homem. Disse: olha, vocês podem fazer tudo aqui, tudo. A única coisa que vocês não podem fazer é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a partir do momento que você comer desse fruto, vocês morrerão. Mas eu não sei qual era o diálogo que a serpente teve com a mulher, mas foi um diálogo de convencimento. Ela chega para a mulher e diz assim: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore? E a Eva disse: não. A serpente estava contando uma meia verdade. E quando a Eva cede aquela conversa da serpente, porque a serpente ainda continua trabalhando nos nossos dias. No livro de Jeremias, vai dizer o seguinte, vai falar sobre ovos de serpentes. E tem muitos ovos de serpente sendo chocado na nossa mente. O diabo começa a dizer assim: cara, você não vê sua vida? Você é um derrotado. Você diz que é crente, você diz que serve a Deus. Olha a tua vida, está chocando. A serpente está chocando ovos na sua cabeça. Olha, você é uma pessoa que não vai dar certo. E tem pessoas que seguem, sabe, o pensamento para que o diabo fique chocando. E quando o diabo ele começa a chocar, quando esses ovos se chocam, eles começam a fazer parte da nossa identidade. A Bíblia diz que o homem pecou, ele errou, e a partir daquele momento ele cedeu toda a autoridade desse mundo para o diabo. É por isso que Paulo vai dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Pastor, como é que você diz que é o diabo que governa isso tudo aqui? Quando Jesus estava jejuando 40 dias, a Bíblia diz que o diabo chega para Jesus e diz para ele: olha, parece que ele abre assim um telão e diz, e a Bíblia diz que ele mostra todo mundo e todos os reinos da época. Ele diz para Jesus: Senhor, ele diz para Jesus: se você me adorar, se você prostrar diante de mim, eu te dou todos os reinos dessa terra,
Porque a mim, ele diz, foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Como é que foi dado? O homem, através do seu erro, ele entregou a autoridade. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Eu estou aqui nessa noite não para brincar de crente, não para brincar de alguém que sabe que está falando aqui. Eu estou aqui como profeta de Deus na tua vida. E o que é um profeta? Um profeta é aquele que traz um recado de Deus. Eu trago um recado de Deus para a tua vida nessa noite. Tem muitas pessoas aqui que são príncipes, são princesas, que nasceram para governar, estão vivendo como mendigos espirituais. Mas eu quero dizer para você, o Senhor nessa noite quer te dar, aleluia, quer te devolver o poder de você governar diante de todas as situações. O diabo ele diz, olha, se você se prostrar, Jesus, eu te dou todo o reino, porque a mim foi dado e eu dou a quem eu quiser. O homem deu uma autoridade. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que você mente, pastor, mas é uma mentirinha. Alguém fala assim, é uma mentira branca. Tem mentira branca e mentira preta, meu irmão. Mentira é mentira. Você está assinando um documento de autoridade para o diabo trabalhar na tua vida. Toda vez que você vai num caixa e alguém passa, sei lá, R$2 que não é teu e você não devolve, você está assinando um documento dizendo, diabo, você pode trabalhar na minha vida. Toda vez que você sabe, se afasta de Deus, você sabe, o Espírito Santo diz que aquilo é errado e você continua praticando. Toda vez que você abre o seu computador, abre o seu celular e começa a ver pornografia, ei, deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que você começa a jogar no tigrinho e destruir a tua família, sabe o que você está falando? Você está dizendo, diabo, você tem autoridade para trabalhar na minha família. Tem muitos crentes viciados em pornografia, tem muitos crentes viciados em jogo do tigrinho, tem muitos crentes viciados em bets, mas as legalizadas do governo não pode. Me diz uma coisa, existe algum jogo que você joga, você vai em algum cassino para jogar onde a banca perde, irmão? Deixa de ser trouxa. Não existe dinheiro fácil. Dinheiro é suado, é conquistado, trabalhando e com a graça de Deus. Daí eu vou ficar rico, vou jogar na bet, vou jogar no tigrinho. Aí perde, fica ansioso, aí diz, eu preciso acalmar essa minha ansiedade. Aí vai lá, abre o aplicativo do celular, vai ver pornografia. E aí vai se destruindo, vai destruindo a vida dele e a vida da família, e vai dando autoridade para o diabo. O diabo não precisa de uma grande porta para trabalhar na nossa vida. Ele precisa de uma porta pequena. Lá no Ceará, onde eu nasci, tinha tempo que a gente cortava lenha. Quem já cortou lenha aqui? Só vejo um monte de gente aí, um monte de homens, os homens dessa era, tudo barbudo assim, com cara de lenhador, mas nunca pegaram no machado para cortar lenha. E a gente pegava uns troncos grandes, Everaldo, Márcio, e aqueles troncos, se você ficasse batendo assim, ele não ia abrir. O que você fazia? Você pegava o machado e metia o machado, pá! Aí pegava um pedaço de madeira, que a gente chamava de cunha lá no Ceará. Aí você colocava a cunha naquele buraquinho ali, pequeno, você ia batendo, ó. E a cunha ia entrando, e a madeira ia se abrindo, e de repente você dava só mais uma, pá, a madeira se abria inteira.
Mas eu não estou falando aqui de madeira. Eu estou falando das pequenas coisas que a gente faz e vai abrindo uma porta, um caminho, para que Satanás ele lá venha começar a destruir a nossa vida. Amém? Nenhum viciado, ele se vicia ao máximo de um dia para o outro. Ele dá um tiro de uma carreira de cocaína. Ele, não, vou tomar só socialmente aqui. Eu vou jogar só, eu vou pôr só 10 reais no tigrinho. Aí o tigrinho vai lá e tipo, te devolve 20, aí você fala, se eu colocar 20, eu vou ganhar 40. Aí você vai colocando. Aí quando ele vê que está certo, assim, meu amado, para de ser trouxa. Nós somos filhos de Deus, iluminados. Nós não somos trouxa. Trouxa é o diabo, irmão. Pelo amor de Deus. Deus quer te abençoar. E o diabo quer te engrupar. Então o que o sangue de Jesus faz? Qual o poder do sangue de Jesus? O poder do sangue de Jesus, ele quebra direitos espirituais que nós damos ao inimigo. Se você, aleluia, concedeu algum direito espiritual e você vê, o diabo, a gente sabe, irmão, o diabo está trabalhando na minha vida, mas eu tenho certeza que foi porque eu fiz isso. Eu tenho certeza, foi porque eu fiz aquilo. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O poder do sangue de Jesus, ele quebra todo direito espiritual que você deu ao inimigo. Olha o que diz o livro de Colossenses, capítulo 2, o verso de número 14 e 15. Colossenses, capítulo 2, verso 14 e 15. Ele cancelou todo o registro de acusação contra nós. O diabo tinha um documento, aleluia, que servia de acusação contra a minha vida e a tua vida. Olha o que Paulo vai dizer aqui, meu amado e a minha amada, aleluia. Ele cancelou todo o documento de acusação contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo desarmou os governantes, as autoridades espirituais e envergonhou publicamente ao fazê-lo na cruz. Olha o que o texto vai dizer, que ele cancelou a escrita de dívida, uma autorização que a gente tinha dado para o diabo destruir a nossa vida, uma autorização que a gente tinha dado para o diabo trabalhar na meio da nossa família, uma autorização que a gente tinha dado, aleluia, para que o diabo trabalhasse nas nossas finanças. A Bíblia diz que ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenância e que nos era contrária. Ele removeu, pregando na cruz. Sabe o que Jesus fez? Através do seu sangue, os nossos pecados, que dava autoridade para que o diabo trabalhasse na nossa vida. Era como se a gente falasse assim, a gente mentiu, a gente estava assinando aqui, diabo, você pode trabalhar na minha vida. A gente enganou, pode trabalhar na minha vida, Satanás. A gente traiu a esposa, pode trabalhar na minha vida, Satanás. Sabe o que Deus fez? Aleluia. Você teve um encontro com Jesus. Jesus foi lá na mão de Satanás, tomou aquela escrita lá. Não, peraí, ele me deu autoridade. Não, mas eu já paguei. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que você erra, toda vez que você peca, você não peca contra Satanás, você sempre peca contra Deus. Então toda a nossa dívida de pecado não é para o diabo, é para Deus. A gente deve para Deus. E o Senhor Jesus pegou a nossa dívida. Amém? Pensa aí, a sua dívida se escreveu aqui. A mentira, o engano, as coisas erradas, pornografia, o jogo do tigrinho. Aí ele, sabe o que ele fez? Ele foi lá e toda a dívida. Aleluia. É para você dar um glória a Deus, irmão. Todos os nossos erros ele trouxe aqui na cruz. Mas o texto continua, diz assim, olha,
pregando na cruz e tendo despojado os poderes e a autoridade, porque quando você assinou, quando você errou, você deu o quê? Poder para o diabo trabalhar na tua vida, poder para o diabo trabalhar no teu casamento, poder para o diabo trabalhar nas tuas finanças, poder para o diabo trabalhar na tua saúde. Mas o que Deus fez, o que Jesus fez, Ele pregou tudo aquilo que era contrário, Ele pregou na cruz, e Ele tendo despojado os poderes e autoridade. O que é isso, pastor? Despojado. Sabe o que Deus fez, meu irmão? Agora você vai dar um glória a Deus. Imagina assim, ó, você revestiu o diabo de autoridade, você deu autoridade para ele, agora ele tinha poder contra a tua vida, e esse poder revestiu o diabo. Sabe o que Jesus fez? Ele pegou os seus pecados, colocou lá na cruz, certo? Aí ele foi lá no diabo, porque despojar é deixar o nu. Eu contei a história aqui, vou contar a história para vocês. Já viu falar daquele conto, O Rei Está Nu? Não viu? Vou contar para você rapidinho, porque eu sou um contador de história. Eu sou um pregador, mas sou um contador de história. Tem uma fábula que diz o seguinte: que um rei de um reino tão distante, um pouquinho mais longe do que o reino do Xereque, tão distante, ele chegou para o seu alfaiate e falou assim: eu quero que você faça uma roupa, mas uma roupa que eu vou chegar na festa que eu vou promover no reino, e todo mundo vai dizer assim, ó, uau, uma roupa bonita, que todo mundo sabe, não vai copiar, não é uma roupa que todo mundo copia. Olha aqui meu amigo aqui, ó, meu amigo está com a mesma roupa que a minha, ó, aqui, ó, não é uma roupa dela, é uma roupa só minha, mas não é uma roupa dessa, só até nós compramos lá no Monte Sião. Ele falou: não, eu não quero uma roupa que tenha alguém que vista, mas uma roupa assim, que as pessoas vão dizer assim, uau. E aí o alfaiate falou: como é que eu vou fazer isso? Porque todas as roupas as pessoas já fizeram. Aí ele falou assim: vou pegar o rei, vou fazer uma que ele não vai ter como escapar. Aí ele chegou para o rei e falou assim, o rei chegou para ele: e aí, você fez a minha roupa, eu vou mandar decapitar você. Fiz sim, rei. Aonde está? Está aqui, ó. Aí ele mostrou o cabide vazio. Não, mas eu não estou vendo. Lógico, rei, é uma roupa especial, ninguém vai ver. Assim, ou melhor, as pessoas, quando você colocar em você, as pessoas vão ver. É. O rei tirou todas as suas roupas, ficou só com o shortão. Aí o cara falou assim, o alfaiate falou: agora vamos vestir a calça, uma calça invisível. Deixa eu ajustar aqui as pontas aqui. O alfaiate enganando o rei. Agora vamos vestir a camisa. Pá. O rei: deixa eu olhar no espelho, mas eu não estou vendo nada. Rei, você pediu uma roupa espetacular, você está vestido. Olhou para o seu ajudante: está bonito ou não a roupa do rei? Está linda. E aí o rei fez a grande festa no seu palácio, convidou todos os seus súditos, e o rei passava lá no meio peladão, e todo mundo dizia assim: olha que roupa bonita, que roupa extraordinária essa do rei. Aí uma criança ia passando, olhou para o rei e falou: ei, o rei está nu. Ninguém tinha coragem de falar aquilo, porque tinha medo de morrer. Mas a criança, com a sua pureza, olhou e disse assim: o rei está nu. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado irmão. Talvez você olha para aquilo que o diabo está fazendo na tua vida. Quem vai pegar aqui? Vai ligar o pastor Adriano, quem vai pegar? Talvez você olha aquilo que o diabo está fazendo na tua vida e pensa que ele tem um poder, que ele está revestido de autoridade, mas Deus já tirou a autoridade dele, a autorização, pregou ali na cruz. Sabe o que Jesus fez no texto? A Bíblia diz que Jesus vai lá, ó, e tira. Despoja é tirar. Tira a roupa, a autoridade do diabo.
autoridade. E despojando os poderes e as autoridades, fez dele o quê? Igual a criancinha fez, um espetáculo público, que as pessoas que entenderam isso, vão olhar para o diabo e vão dizer: diabo, você não está vestido mais de autoridade para trabalhar na minha vida, aleluia, você está nu, porque o Senhor despojou, tirou toda a sua autoridade, você não tem mais autoridade contra a minha vida, aleluia, o diabo não tem autoridade contra a tua vida, contra a tua família, contra as tuas finanças, ele não tem autoridade, porque o Senhor tirou toda a autoridade dele. Não tem reino também, sabe por quê? Pedro vai dizer o seguinte: quando Jesus morreu, ele desceu no inferno. Imagina só os passos de Jesus no inferno. Pá. Chega diante do diabo, a Bíblia diz que ele está com a chave, né? Jesus pega a chave do inferno e diz: me dê aqui, daqui, bichinho, tira até o lugar aonde ele morava. E hoje a gente tem um rei sem reino, andando nu, sem autoridade e sem a casa para morar. Aleluia! Na cruz Jesus cancelou a dívida espiritual. O inimigo perdeu a autoridade quando a redenção de Jesus ela foi compreendida. Ele perde toda a autoridade na minha vida quando eu entendo o poder do sangue de Jesus, aleluia, e a redenção que ele fez na minha vida. Terceiro, o poder do sangue de Jesus, ele estabelece uma vitória contínua. O que é isso, pastor? Que a tua vitória não é só agora, a tua vitória é hoje, é amanhã, é depois da manhã, aleluia, amém? Eu vou ajudar você, porque de manhã o pessoal não entenderam. Contei a história aqui de um rei que o pastor Jonas nos lembrou aqui na quarta-feira passada. O rei da Síria estava brigando com o rei de Israel. Eliseu estava velho, estava morrendo. O rei, não sei se era Jeoás, ele chega diante de Eliseu e diz assim: Senhor, o Senhor foi como carros de guerras e cavaleiro aqui no reino, e o Senhor está indo, e agora como a gente vai ficar? Eliseu olha para o rei e fala assim: rei, pega teu arco, abre a janela, coloca uma flecha no arco e atira. O rei pega e solta a flecha. Eliseu olha para o rei e fala assim: agora pega as flechas da sua aljava e atira contra o chão. A Bíblia diz que o rei pega a flecha e 1, 2, 3. Eliseu olha irado, com raiva contra o rei. Ele falou: por que você só atirou 3 flechas? Por causa disso, você vai derrotar os sírios somente 3 vezes. Se você tivesse atirado mais flecha, você teria derrotado os sírios para sempre. Amém? Então, o poder do sangue de Jesus, ele estabelece a vitória, não só hoje, amém? Nós vamos atirar flecha agora profética, nós vamos atirar flecha profética. Você pode ficar de pé? Aleluia, aleluia. O sangue de Jesus, ele não te dá a vitória só hoje, ele te dá a vitória contínua. O que quer dizer aí, pastor? Para sempre. Então o reino de Jesus, ele vai te dar vitória. Eu começo e vocês vão terminando, tá certo? Ele vai te dar vitória na segunda, na terça, de novo, vai te dar vitória na
segunda, na terça, na quarta, na quinta, flecha, na sexta, flecha, 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 aleluia. O poder do sangue de Jesus, ele vai te dar a vitória em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, dezembro, aleluia. O poder do sangue de Jesus, ele vai te dar vitória sempre, aleluia. Tiago capítulo 4 e o verso 7 diz: portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistência espiritual, ela nasce numa identidade redimida pelo sangue de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Resistência espiritual, ela nasce na identidade redimida pelo sangue de Jesus. Não lutamos, presta atenção aqui, olha para mim, não lutamos pela vitória, lutamos a partir da vitória. Não lutamos pela vitória, lutamos a partir da vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário, aleluia. É por isso que em Cristo nós somos mais do que vencedor, aleluia. E eu profetizo que a partir de hoje começa algo novo, extraordinário e sobrenatural na tua vida. Levanta a sua mão e vai adorando, vai adorando, vai adorando. Oh glória!